Olá, este é o quinto vídeo sobre psicanálise e quarentena e hoje a gente vai falar sobre um tema que pode explicar por que cada um reage de uma forma diferente a um estímulo externo, que efeitos que a quarentena, a pandemia, o isolamento social tem sobre cada um de nós de uma forma muito específica, muito individualizada. Para falar um pouquinho disso, eu vou usar o termo determinismo psíquico. E o que é isso? É o princípio que explica que na nossa mente nada acontece por acaso. É um termo que pode parecer um pouquinho difícil, mas ao longo do vídeo a gente vai esclarecendo. E o determinismo psíquico nos diz que cada evento depende daqueles que o precedem. Então a forma como eu vou vivenciar alguma coisa hoje depende da forma como isso foi vivido no passado, conforme a minha estrutura psíquica foi sendo construída. Esse princípio não trabalha com o que é acidental, o que é por acaso. Isso significa que nenhum fenômeno psíquico, e a gente pode, sei lá, citar pensamento, comportamento, sentimentos, nada acontece por acaso. Sabe aquilo que a gente costuma falar? Ah, foi só uma brincadeira, né? Não foi só uma brincadeira. Ou, ah, eu lembrei disso por acaso, mas eu nem tô ligando. Na nossa psique, nada é por acaso, né? Tudo tem um sentido, tudo puxa uma significação. Acho que fica muito rico se a gente remontar o tempo de Jung, de Bleuler, quando eles aplicavam em alguns candidatos um teste chamado associação induzida de palavras. E o que é isso? Bom, era um teste que sugeria para os candidatos uma lista de algumas palavras muito fundamentais na vida do ser humano, como família, mãe, amor, casa, tristeza. E para cada uma dessas palavras, a pessoa tinha que responder com a primeira palavra que lhe viesse à cabeça. Então tinha a palavra estímulo e a palavra resposta. Mas eles perceberam que muito mais que uma mera dupla de palavras, isso vinha muito carregado do mundo interno da pessoa. A resposta dessa pessoa a essa palavra estímulo, ela se organizava em torno de algo que já previamente existia, né? O que a gente chama de determinismo psíquico, o que existe antes. Então, o anterior constitui o posterior em significativo. Sempre gosto de dar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Numa sessão com uma criança, a sessão foi se conduzindo de uma forma que a gente acabou caindo nesse jogo de palavras. Então eu sugeri algumas palavras, ela me ia respondendo. E num determinado momento eu falei a palavra viagem, e ela me respondeu morte. E aí, conversando sobre isso, a gente pôde entrar numa questão muito importante, que é, a partir de uma viagem, aconteceu a separação dos pais e a criança vivenciou isso como uma morte, né, como um luto, como uma perda muito grande. E foi muito legal porque isso poderia não aparecer de outra forma, né, e esse método permitiu que isso entrasse. Essa mesma criança, quando eu falava a palavra família, ela falava tia. Quando eu falava a palavra mãe, ela falava tia. Quando eu falava proteção, ela falava tia. E aí foi outro conteúdo que a gente pôde penetrar, né, e tratar, porque essa tia tinha realmente uma função muito importante na vida dessa criança. E por meio disso a gente conseguiu entrar e fazer esse trabalho. Então, a partir de Freud, a associação induzida de palavras sofre uma modificação para o que ele vai chamar de associação livre, né, que é um ponto central na psicanálise. O que é isso? A palavra estímulo é retirada e é aberto um espaço para que o paciente mesmo traga esse conteúdo interno dele, para que ele possa associar livremente, sem precisar que o analista proponha ou sugira alguma palavra. E por que isso é tão importante? Imagina que um paciente, depois de muito tempo de análise, de meses, nunca falou do pai, né? E aí o analista percebe, nossa, ele nunca trouxe o pai, ele traz tantas pessoas, né, no seu discurso para análise, mas nunca trouxe o pai. Se o analista rompesse isso, ele mesmo introduzindo o pai, né, na análise, na sessão, ele perderia, né, essa oportunidade de perceber que esse pai está excluído do discurso desse paciente. E isso é sintomático. Por que será que esse pai não aparece? Por que será que esse paciente não consegue falar do pai? Então, deixar que o paciente traga ou não os conteúdos é ferramenta do nosso trabalho. Agora, é claro, depois de um tempo que isso vem acontecendo, se o paciente tiver condições de receber isso, o analista pode falar, olha, eu percebi que depois de tanto tempo de trabalho, você nunca falou do seu pai. Você gostaria de falar sobre isso, por que isso aconteceu?
Então, pode haver essa intervenção, mas você percebe como o silêncio também é muito sintomático? Muito bem, então vamos sair do âmbito das palavras para entrar na área das experiências. O que o estímulo pandemia gera de efeitos, né, muito singulares e característicos em cada um de nós? A gente pode fazer um comparativo com uma situação. Imaginem que duas pessoas foram mordidas num parque por um cachorro. Uma delas limpou a ferida, saiu andando e seguiu a vida tranquilamente. A outra pessoa ficou extremamente impactada com aquilo, porque aquilo remeteu a ela, né, a uma situação infantil que aconteceu na infância dela, e ela desenvolveu futuramente uma fobia a cachorros. Então você percebe que o mesmo estímulo, que é a mordida de um cachorro, gerou efeitos muito diferentes em cada uma dessas pessoas. Assim acontece com a gente na pandemia. O estímulo é a pandemia, é a quarentena, é o isolamento social. Agora cada um vai reagir de acordo com o que existe no interior, com algo que é pré-existente, que é pré-determinado, que a gente chama de determinismo psíquico. Então é muito comum a gente perceber, nossa, mas eu sempre reajo dessa forma nessas situações, eu sempre me comporto dessa maneira, porque a forma com que a gente vai se comportar, com que a gente vai viver, enfrentar as situações da vida, se relacionar, ela tem um histórico, né? Ela veio se construindo de acordo com o que já existia anteriormente. O que acontece é que se essa forma de viver, essa forma de se relacionar está sendo sofrida, a análise propõe uma revisitação a essa história, para ressignificar algumas coisas, para entender alguns conflitos, entender algumas questões e construir recursos novos para que você possa se comportar de forma diferente, para que você possa pensar de forma diferente, para que você possa ter um outro efeito diante daquele estímulo que te é colocado.